as competições precursoras da Copa do Mundo Feminino. Fala galera do Que História, beleza? Hoje nós vamos falar sobre os primórdios do futebol feminino e sobre as competições que eram disputadas por seleções antes que a FIFA criasse a Copa do Mundo. Mesmo com o rótulo de clandestinas, essas competições foram importantíssimas, pois foram elas que consolidaram o caminho pelo qual as mulheres chegaram à oficialização das suas competições e ao profissionalismo. Mas antes, se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos e clique no sininho para receber as notificações. E hoje o vídeo é especial porque a gente vai ter a participação da Bruna, historiadora do futebol, que vai ajudar a gente a contar um pouco da história dessas competições tão importantes para o registro do caminho do futebol de mulheres até o que a gente conhece hoje. E vocês vão ver que teve muito mais competição do que a de 88. Ah, não sabe qual foi? Daqui a pouco eu volto para contar. Olá galera do Que História! Meu nome é Bruna, mestranda em História pelo PPGH da UF e mais conhecida aqui por redes sociais como historiadora do futebol. E eu tô muito feliz que o canal Que História me chamou para participar aqui e falar um pouquinho sobre os antecedentes do futebol feminino antes da organização da Copa do Mundo, né? Porque a FIFA assumiu muito tardiamente o Mundial de Futebol Feminino. Já acontecia futebol de seleções femininas muito antes. Na verdade, desde que o futebol surgiu, as mulheres também praticam o futebol. É só ver que já existiram jogos entre as seleções de Inglaterra e Escócia ainda no século XIX, também no futebol feminino. Mas apesar aí da gente ter muitas proibições em relação ao esporte feminino, incluindo o futebol, incluindo o Brasil, que em 1941 teve o Decreto-Lei 3.119, assinado por Vargas, que impedia as mulheres de praticarem vários esportes, entre eles o futebol. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, né, pós-Segunda Guerra, foi um momento que as mulheres começaram a se emancipar um pouquinho mais, e isso também aconteceu no esporte. E o esporte feminino, o futebol feminino, estava cada vez mais em evidência no mundo, fazendo com que clubes e seleções tomassem aí a prática do esporte. Tanto é que ainda na década de 60, a proibição do esporte feminino caiu na Inglaterra, por exemplo. Também na década de 60, começaram a surgir aí algumas federações nacionais de futebol feminino. Uma dessas federações foi a Federação Italiana, que teve a ideia de criar um torneio para seleções do futebol feminino. Esse torneio foi feito com o patrocínio de alguns empresários que passaram a ver o futebol das mulheres como uma fonte de público e de renda ali também, e iniciou um projeto para criar uma Copa do Mundo de futebol de mulheres. Um torneio desse tipo aconteceu em 1970 e foi realizado também na Itália, com o nome de Martini e Rossi, que eram os empresários que estavam ali investindo no futebol feminino, e ficou conhecida como Campeonato Mundial Feminino. Esse campeonato teve a participação de seleções como Itália, Inglaterra, México, Alemanha Ocidental, Dinamarca, Suíça, Áustria e Tchecoslováquia. O título desse campeonato ficou com a Dinamarca, que bateu a anfitriã Itália em Turim por 2-0. Esse torneio teve uma segunda edição já em 1971 e foi realizada no México, que ainda estava ali vivendo o pós-Copa do Mundo de 70, que foi um sucesso. Então eles tinham toda a estrutura para também sediar esse campeonato. A competição recebeu uma cobertura bem maior da imprensa, inclusive no Brasil, pelo Jornal dos Esportes, que também ali não se segurou e diminuiu o interesse das mulheres em relação ao campeonato, até porque a gente está falando aí de um Brasil durante a ditadura militar, não é mesmo? Para essa segunda edição, existiram até eliminatórias que contaram com 12 seleções europeias disputando apenas 4 vagas. Na América do Sul, quem foi para a competição, quem representou a América do Sul na competição foi a Argentina, por falta de seleções para disputar a vaga, né? A organização queria que Brasil, Chile e Peru participassem, mas nenhum desses países tinha uma seleção feminina organizada
tinha o futebol feminino organizado minimamente que pudesse ser enviado aí um time para o torneio. Então, assim, a fase final desse Campeonato Mundial de Futebol Feminino no México teve Argentina, Dinamarca, Inglaterra, França, Itália e México. Na decisão, as dinamarquesas mais uma vez ficaram com o título, vencendo dessa vez as mexicanas por 3-0. A competição foi considerada um sucesso de audiência, teve média de mais de 40 mil pessoas nos estádios e as atletas, principalmente as atletas amadoras, foram tratadas como estrelas do futebol. Mesmo assim, né, o machismo se fez presente, com o evento sendo vendido quase como se fosse uma atração de circo, né? Uma imprensa bastante sexista na forma de lidar com o futebol feminino. Todos esses campeonatos que a gente está comentando aqui não tiveram nenhum apoio da FIFA, o que fizeram com que eles ficassem conhecidos como Copas Clandestinas, um termo que é cunhado por Diane Williams no seu livro Globalizing Women's Football. Depois dessas duas competições, o futebol feminino de seleções a nível mundial ficou parado até 1978, quando Taiwan resolveu também organizar um torneio internacional de futebol de mulheres. Era um período que a Confederação Asiática de Futebol Feminino já estava ali se consolidando e organizava eventos mais locais desde 1970. Essas competições de Taiwan misturaram seleções e clubes e foram realizadas em 1981, 1984 e 1987. A próxima iniciativa do futebol feminino, lembrando que tudo isso é antes mesmo da FIFA se envolver na parada, essa próxima iniciativa foi os Mundialitos de Futebol Feminino, que foram realizados no Japão em 1981, na Itália em 84, 85, 86 e 88 e teve títulos da Inglaterra 2 vezes, Itália 3 vezes. Nessas experiências já começaram a figurar ali algumas seleções que no futuro se tornariam grandes nomes do futebol feminino, como Japão, China e Estados Unidos. Obviamente a gente não tem como cobrir tudo aqui, aconteceram várias outras competições e iniciativas de futebol feminino, tanto internacionais quanto nacionais, mas já que estamos falando de seleções, né, aconteceram outras iniciativas amistosas espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil, que também tiveram mundialitos de caráter amistoso. Bom, e cá estou eu de volta para o ano de 1988, quando aconteceu o grande marco para o futebol de mulheres até então. Naquele ano, a China recebeu o seu torneio internacional de futebol de mulheres, um mundial experimental vencido pela Noruega, que de longe era uma das delegações mais organizadas. As norueguesas venceram na decisão a Suécia por 1-0. O Brasil acabou em terceiro lugar, batendo as donas da casa nos pênaltis. Foi a primeira participação de uma seleção brasileira composta por mulheres numa competição no exterior. Dado o sucesso daquele torneio, a FIFA constatou que, de fato, o futebol de mulheres merecia, e já fazia tempo, uma competição oficial. Assim sendo, a primeira edição da Copa do Mundo da FIFA seria organizada em 1991, também na China. Mas é importante dizer que todas essas modificações e essa expansão do futebol de mulheres também teve por trás um contexto social muito forte. As competições da década de 70, que a gente citou anteriormente, além de terem sido propiciadas pela queda das proibições em diversos países, também são um reflexo direto da busca por direitos das mulheres na década de 60. Já as que aconteceram no final dos anos 80 têm o fator da globalização e do fim da Guerra Fria muito fortes, mas também tem a questão da ampliação da presença das mulheres nos postos de trabalho e a mudança da rotina das famílias como um todo, e cada vez mais a inserção das mulheres em diversos âmbitos da economia, e também o crescimento de modalidades nas quais elas ainda não tinham tamanha preponderância, como, por exemplo, o futebol. O que a gente pode constatar é que da década de 90 para cá o futebol feminino cresceu e evoluiu muito, mas a luta ainda é muito grande. Por isso, você que está aí do outro lado, não deixe de prestigiar a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia e principalmente
Não deixe de prestigiar, apoiar e torcer para a nossa seleção de futebol feminino. Antes de me despedir, eu não posso deixar de agradecer o convite do Que História. Eu adorei estar aqui com vocês e convidar você aí também para me acompanhar o meu trabalho aqui no @historiadora do futebol. Tchau! É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço a Bruna por participar dele com a gente e convido vocês também a verem no link que vai estar aqui na tela um outro vídeo nosso que conta a história da Copa do Mundo Feminina a partir do momento que a FIFA pegou para organizar. Tá bacana também, acho que vale a pena. E fica aqui também o convite para que você se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, mande nos grupos do WhatsApp, mande no Telegram, mande para todo mundo, que o conteúdo é bacana e a gente quer continuar produzindo cada vez mais. E por isso a gente pede também sugestões de pauta. Se você tiver algum assunto que você quer que a gente trate aqui no canal, deixa nos comentários. Fala também se você está gostando dos temas que a gente está abordando. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!